Durante seus estudos, os inventores já estudaram de tudo um pouco e naturalmente demonstraram um grande interesse por algo em específico. Alguns se tornam fascinados por como diferentes componentes reagem entre si e podem ocasionar resultados surpreendentes. Outros se encantaram com as coisas que podem criar e aprimorar, ao utilizar vários materiais diferentes, além de aproveitar a própria energia espiritual para eles, de uma forma bem metódica. E há também aqueles que se maravilharam com os estudos acerca de como a ciência da fauna funciona, além de como sua própria energia espiritual pode influenciar no desenvolvimento da mesma. Hoje falaremos sobre a última subclasse da classe do inventor, o botânico. Inventores cuja especialização é na área da biologia são considerados botânicos, aqueles que exploram novas espécies vegetais e as utilizam em diversas tarefas. São peritos em reconhecer a flora e em dar suporte ao ter controle de campo, com a ajuda de diversos tipos de plantas. Mesmo com sementes de plantas comuns e inofensivas, a partir de seus estudos, eles aprenderam a desenvolvê-las a ponto de parecerem literais monstros e aberrações da natureza. Conhecimento de biologia. Por conta de sua perícia no assunto, acrescente o dobro do seu bônus de proficiência em testes sobre assuntos relacionados à biologia. Além disso, quando você atinge o nível 11, você realiza esses testes com vantagem. Sementes de planta. No primeiro nível de inventor, você aprendeu a como cultivar e crescer certas sementes de vegetais, que te auxiliam em situações diversas. Você tem acesso a todas, e à medida que passa de nível, elas vão ficando mais fortes, pois sua própria aura, que utiliza para as fazer crescer, também se aprimorou. A primeira delas é Planta Boxing. Ao disparar sua semente, ela germina e vira uma planta com tamanho médio, com 5 pontos de vida, 2 pontos de aura, 13 de CA e causa 2 de dano de concussão. Ela soca toda criatura que sair de sua área de ameaça sem desengajar, ela não gasta reação nisso, e seus ataques sempre acertam. Quando você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17, o dano aumenta em mais 1. Essa planta permanece em campo até ter seus pontos de vida reduzidos a 0, ou até você gastar uma ação para fazê-la sumir. Você precisa tocar nela para isso, e ela não é hostil contra você. Planta rasteira. Semente que ao ser disparada germina em vinhas com espinhos. Essa planta se alastra em uma área de até 4,5 metros de raio. Esse terreno é considerado difícil, ou é necessário obter o sucesso em uma salvaguarda de destreza. Caso contrário, a criatura recebe 1d4 mais 1 de dano cortante. Quando você atinge o nível 3, o dado vira 1d6. No nível 7, a área aumenta para 6 metros de raio. No nível 14, seu dado será 1d8. E no nível 17, sua área aumenta para 7,5 metros. Essa planta permanece em campo por 1 minuto. Rafflesia. Semente que ao ser disparada germina em uma planta absurdamente fedorenta. Criaturas a até 3 metros da planta precisam ser bem-sucedidos numa salvaguarda de constituição, caso contrário, ela terá desvantagem em todas as jogadas de ataque, testes e salvaguardas enquanto permanecer a 4,5 metros da planta, além de todo o dano infligido ser reduzido em 2 e o deslocamento da criatura ser reduzida pela metade. Essa planta permanece em campo por 1 minuto. O tempo que ela permanece em campo aumenta em 30 segundos quando você atinge o nível 3, sua área de efeito aumenta em 1,5 metros quando você atinge o nível 7, no nível 14 aumenta o tempo de permanência em 30 segundos e no nível 17 sua área de efeito em 1,5 metros. Planta alucinógena. Semente que ao ser disparada germina em uma planta cujos esporos, ao serem liberados, dispersam um pó que causa alucinações nas criaturas que estiverem próximas. Todas as criaturas a 1,5 metros da planta devem realizar uma salvaguarda de constituição, caso falhe estará confuso. O efeito numa criatura dura 30 segundos. A área de efeito cresce em 1,5 metros para todas as direções toda vez que você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Esporos de paralisia. Semente que ao ser disparada germina em uma planta cujos esporos, ao serem liberados, dispersam um pó que atordou as criaturas que estiverem próximas. Todas as criaturas a 1,5 metros da planta devem realizar uma salvaguarda de constituição. Caso falhe, estará atordoado por uma rodada. A área de efeito cresce em 1,5 metros para todas as direções toda vez que você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta sonífera. Semente que ao ser disparada germina em uma planta cujos esporos, ao serem liberados, dispersam um pó sonífero nas criaturas que estiverem próximas.
Todas as criaturas a 1,5 metros da planta devem realizar uma salvaguarda de constituição. Caso falhe, estará sonolento. O efeito numa criatura dura 30 segundos. A área de efeito cresce em 1,5 metros para todas as direções toda vez que você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta trampolim. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta elástica, que faz qualquer coisa dentro de seu raio saltar. A criatura que pisar nessa planta, a qual tem cerca de 1,5 metros por 1,5 metros, será ejetada perpendicularmente cerca de 7,5 metros. Essa distância aumenta em 3 metros toda vez que você atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Essa planta permanece em campo por 1 minuto. Vinhas parede. Semente que, ao ser disparada, germina em vinhas poderosas e resistentes. Essas vinhas crescem verticalmente, possuindo 1,5 metros de espessura e até 4,5 metros de comprimento. Aumenta em 1,5 metros de espessura e 3 metros de comprimento toda vez que você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Essa vinha permanece em campo por 1 minuto. Planta sanguessuga. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta parasita, com a capacidade de drenar o sangue de uma criatura. Uma criatura atingida deve realizar uma salvaguarda de constituição, e numa falha recebe 1d4 mais 1 de dano perfurante, e metade no sucesso. Após o dano, a planta desgruda da vítima. Aumente o dano infligido em mais 1 toda vez que atinge os níveis 3, 7 e 14, e no nível 17, o dado vira 1d6. Planta amortecedora. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta semelhante a um colchão, sendo bem fofo e confortável. Ela é capaz de impedir dano de queda. Ela permanece em campo por 5 minutos. Aumente esse tempo em 5 minutos toda vez que você atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Estacas de bambu. Semente que, ao ser disparada, germina em vários bambus pontiagudos. Todas as criaturas num raio de 4,5 metros devem realizar uma salvaguarda de destreza, e caso falhem, recebem 1d4 mais 1 de dano cortante, e metade disso no sucesso. O dado vira 1d6 quando atinge o nível 3, e no nível 7 a área de efeito aumenta em 1,5 metros. No nível 14 o dado vira 1d8, e no nível 17 a área aumenta em 3 metros. Planta fotolítica. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta capaz de emitir luz. Essa luz consegue iluminar até 18 metros. Ela permanece em campo por 1 hora. Você pode ficar com essa planta na mão sem que ela apague. Você só pode ter apenas uma dessas por vez. A área de iluminação aumenta em 6 metros toda vez que atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta torreta. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta que dispara uma rajada de projéteis. Essa planta dispara em criaturas a até 6 metros de distância, e as criaturas realizam uma salvaguarda de destreza, e caso falhem, recebem 1d4 de dano ácido. Essa planta faz apenas um disparo por vez, e tem reações ilimitadas para atirar em qualquer criatura que passe por seu alcance. Ela permanece em campo por 5 minutos. Aumente o alcance da planta em 1,5 metros quando atingir o nível 3. O dado vira 1d6 quando atingir o nível 7. No nível 14 o alcance da planta aumenta em 1,5 metros. E no nível 17 o dado vira 1d8. Planta ígnea. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta capaz de cuspir fogo. Qualquer criatura que passar por cima dessa planta deverá fazer uma salvaguarda de destreza, e se falhar recebe 1d6 de dano ígneo, e metade disso caso tenha sucesso. Essa planta desaparece assim que ela ativa, e enquanto não acontecer, ela permanece em campo por 5 minutos. O dano aumenta em mais 2 toda vez que você atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta ácida. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta capaz de cuspir ácido. Qualquer criatura que passar por cima dessa planta deverá fazer uma salvaguarda de destreza, e se falhar recebe 1d6 de dano ácido, e metade disso caso tenha sucesso. Essa planta desaparece assim que ela ativa, e enquanto não acontecer, ela permanece em campo por 5 minutos. O dano aumenta em mais 2 toda vez que você atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta de cura. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta capaz de curar uma criatura. A criatura que essa planta toca recupera 1d6 de seus pontos de vida, e imediatamente depois disso, ela desaparece. Uma criatura só pode se aproveitar desse efeito apenas uma vez antes de realizar um descanso longo. O valor da cura aumenta em mais 2 toda vez que atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta ambulante. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta que consegue andar. Essa planta possui 2 pontos de vida, CA igual a 8, e ela não consegue realizar jogadas de ataque, e você pode controlá-la ao gastar 1 ponto de aura por ação, no qual você pode fazê-la andar para onde você quiser.
Seu deslocamento base é de 4,5 metros. Essa planta permanece em campo por 1 minuto. Aumente o tempo de permanência em 1 minuto toda vez que você atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta de comida. Semente que ao ser disparada germina em uma planta que gera frutos. Esses frutos são comestíveis e são gerados uma quantidade equivalente a 3 rações de comida. Essa planta só pode ser usada um número de vezes igual ao seu bônus de proficiência antes de realizar um descanso longo. A quantidade de frutos gerados aumenta numa proporção equivalente a uma ração de comida toda vez que você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Planta absorve aura. Semente que ao ser disparada germina em uma planta capaz de absorver aura de outras criaturas. Ela consegue absorver cerca de 1d6 de aura, seja de pontos de aura de uma criatura, ou reduzir o dano de um golpe que utilize aura nesse mesmo montante. Essa planta desaparece assim que absorve a aura. A quantia do efeito dessa planta aumenta em mais 2 toda vez que atingir os níveis 3, 7, 14 e 17. Por fim, nós temos arma de planta. Semente que, ao ser disparada, germina em uma planta que possui um formato de arma. Essa planta permanece até você realizar um descanso curto ou longo, e você não pode utilizar outra dessa enquanto já tiver uma atualmente. Caso selecione uma arma, ela ganha mais 1 para acertar e no dano toda vez que você atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Caso escolha munição, você ganha mais 5 munições quando atinge os níveis 3, 7, 14 e 17. Você pode optar por escolher uma entre bordão, cimitarra, arco curto ou então 10 munições de até 1,5 cm que possuem um efeito atordoante, sonífero ou alucinógeno. Você escolhe apenas um desses efeitos e eles duram apenas uma rodada e não causam dano. No futuro farei um vídeo explicando as habilidades e as técnicas da classe do Inventor, mas lembrando, tudo que foi expresso nesse vídeo pode ser alterado, coisas podem ser retiradas e outras acrescentadas, afinal, essa é a versão beta do jogo. Caso você queira me ajudar com Elemental Souls, um sistema de magia para RPG de mesa, estarei deixando na descrição o link para o meu Catarse, onde você poderá me apoiar com qualquer valor, e ainda poderá resgatar uma recompensa com o link de um documento contendo as regras desse mesmo sistema, em sua versão beta, que será atualizado à medida que finalizo as regras e as explico em vídeo.